Fala, galera! Tá começando mais um volume de jogo. Eu sou o Júlio Carioca. Hoje nós vamos falar de Copa do Brasil. Ontem nós tivemos o primeiro confronto entre Flamengo e Atlético no Maracanã e o Flamengo venceu por 3-1. Hoje nós estamos aqui com Marcos Coelho da Super Rádio Tupi. Tudo bom, Marcos Coelho? Tudo bem, Júlio. Um abraço para você, um abraço para os amigos ligados aqui no volume de jogo. E é isso, Copa do Brasil que vai se aproximando para um jogo que já foi muito interessante nesse primeiro encontro e tende a ser ainda mais interessante na partida do próximo domingo, com o Flamengo tentando salvar o ano. O Atlético ainda tem outra oportunidade na Libertadores, mas ainda assim são duas camisas que em jogos grandes costumam realmente duelar, fazem jogos históricos, e a tendência natural é que isso aconteça de novo no domingo, por mais que a vantagem do Flamengo seja ampla nesse momento. Júlio, e obrigado pelo convite, espero que o bate-papo seja bom para todo mundo, principalmente para quem está assistindo a gente. Eu que agradeço. E a escalação do Felipe Luiz ontem? O que você achou do Gerson para segundo volante, o menino Everton de começo? Cara, eu achei que ele jogou conforme a necessidade do adversário. Na hora que saiu a prévia da escalação, no sábado, ali na hora do almoço, aí a gente vai conversando com outros amigos jornalistas também, e a gente tenta entender, né, o porquê. Acho que até uma tarefa que é um pouco complexa de quando você trabalha fazendo futebol na reportagem, é tentar pensar com a cabeça do treinador para tentar entender o que ele pensou e, consequentemente, tentar explicar para quem está vendo e para quem está ouvindo. Eu acho que esse esquema ele foi feito ali para privilegiar Plata e Michael, Plata de um lado, Michael do outro, e segurar lá atrás, ou dar menos liberdade para o Arana, que é quem sobe pela esquerda no Atlético, e o Scarpa, que, apesar de não ser um jogador dessa posição, ele atua quase como um ala direito ali, cortando para o meio depois. Então, só dele ter que se preocupar com as subidas do Michael, isso já atrapalharia um pouco mais o Scarpa. Ele teve que correr ontem atrás de atacante, não está muito acostumado a fazer isso. Então, eu acredito que essa tenha sido a leitura e, pelo resultado, pela atuação, o grande mérito do Felipe Luiz. Fecha o meio de campo, mas ao mesmo tempo que fecha, coloca um jogador de qualidade ali, que é o Gerson, que é um jogador que faz tudo, além de desarmar, e você coloca os pontas ali para ficarem livres lá no ataque e municiar o Gabigol. E foi o que aconteceu. Você pega um primeiro gol, é um passe em profundidade com desvio do Plata nas costas do Arana, gol do Gabigol. No outro lance, uma bobeada, o Michael, que também estava com liberdade, rouba a bola, passa para o Alcaraz, gol do Gabigol. A jogada do gol do Arrascaeta começa ali com a arrancada do Wesley, vai lá no Michael, nas costas do Scarpa, passe para o Gabigol, rebote, gol do Arrascaeta. Então, claro que é muito fácil chegar aqui e falar, depois que aconteceu e que deu tudo certo, de que foi perfeito, mas depois que você vê, e aí você olha para a escalação, você entende que a possibilidade de você engarrafar o meio de campo e dar liberdade para os caras que correm pelo canto, isso foi muito importante contra o Atlético Mineiro. Resta saber se o Milito anotou e vai fazer alguma coisa para evitar isso no jogo de domingo lá em Belo Horizonte. E a discussão do Felipe Luiz com o Gabigol, você que estava lá, como é que repercutiu? Então, como o Flamengo ganhou, ferimentos leves, mas é aquela dúvida, né? E se perde? E se não ganha? Eles são reféns do excesso de relacionamento, do excesso de intimidade. Então eles têm uma franqueza ali muito grande na hora de falar um com o outro. E, ao mesmo tempo, tem uma hierarquia. Eles são amigos, jogaram juntos por 5, 6 anos quase. Só que hoje um é técnico do outro. Então tem que saber separar uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas eu acho que essa discussão ela fica melhor pro dia que acontecer e o Flamengo não ganhar. Como ganhou, a leitura é essa. Estão tentando corrigir, são competitivos, são amigos e tudo mais. E deu certo, ok. Acho que pouco se falou disso hoje até. Foi falado mais como uma ilustração. Olha o que aconteceu antes do primeiro gol. Agora, se acontece aquilo, não sai o gol, o Gabigol é substituído com 20 do segundo tempo, dá um chute numa garrafa, aí eu acho que a leitura hoje seria totalmente diferente. Faz parte, tá no contexto, essa conversa franca entre técnico e jogador, mas acho que aos poucos vai diminuir com essa intensidade. Talvez o Gabigol enxergue o Felipe Luiz ainda como um companheiro de time, e não é bem isso. O Felipe Luiz, hoje, perante os jogadores do Flamengo, ele é uma autoridade, ele é o técnico. Ele, se fosse ele numa empresa como qualquer outra, ele tá acima de todo mundo, dos jogadores. E, consequentemente, ele
tem que ser respeitado. Mas deu certo, o próprio Felipe Luiz falou que não tem nada demais, então quem somos nós aqui para falar que tem alguma coisa demais? E o primeiro tempo, você não achou que o Flamengo foi assim, se destacou mais do que o Atlético? Ah, destacou. Primeiro tempo eu acho que foi um dos melhores períodos do Flamengo em primeiro tempo nos últimos tempos, assim, no recorte, né, de 3, 4 meses atrás, desde a era Tite até agora. O Flamengo tinha jogado muito bem até contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, também fez um primeiro tempo muito bom, muito incisivo, muito 4-2, forte. né, no Brasileiro? No 4-2. Mas ontem tinha aquela atmosfera de decisão, né? Enquanto a gente vê um jogo de final geralmente é chata, Júlio. Final geralmente são os dois times ali jogando para não errar, todo mundo se estudando, acaba sendo um jogo burocrático. Aí você vai ver a história de final, às vezes é 1-0 no jogo de ida, 0-0 no jogo de volta. Mas o Flamengo, acho que ele tentou já, se não resolver, deixar tudo muito bem encaminhado no jogo de ida. Porque recentemente teve algumas lições de que dá para fazer isso. O que o Atlético fez com o River Plate e o que o Botafogo fez com o Peñarol. Por mais que o seu adversário seja grande, seja poderoso, seja forte tecnicamente, você tem a condição de matar no jogo de ida, você vai lá e resolve. Então eu acho que foi isso que o Flamengo fez ontem. Ó, a atmosfera tá em nosso favor, a tática tá encaixada. Seguinte, vamos tentar fazer 3. Se der certo, a gente tenta fazer 4 e vamos tentar resolver. Mas aí aquele golzinho no final, de certa forma, não vou te falar que deixa em aberto, tá muito inclinado pro lado do Flamengo, mas o Flamengo não chega campeão em Belo Horizonte. Agora, se termina 3-0, eu acho que já chegava campeão já. E depois do terceiro gol, você não achou que as substituições do Milito fizeram com que o Atlético crescesse de produção? Um pouco antes do terceiro gol já tinha melhorado pro Atlético. O Alisson que entrou, botando ali o Alexandro para correr. Ali ele começou a ter muita vantagem. Eu acho que nesse ponto o Felipe Luiz demorou para perceber que talvez era a hora de tirar o Alexandre e colocar o Ayrton Lucas, que talvez não tenha os mesmos recursos técnicos do Alexandre, mas em velocidade é bem superior, então seria melhor para acompanhar as subidas do Alisson ali pela direita. De tal forma, Júlio, que o terceiro gol do Flamengo é numa jogada do Atlético. O Atlético que está trocando passes, está com a posse de bola ali, mas o Michael se antecipa, consegue roubar a bola e faz um contra-ataque. Mas já era o momento do jogo em que o Atlético começava a ensaiar uma possível reação, só que o Flamengo estava mais atento. O Flamengo estava mais ligado no jogo. E aí calhou de acontecer isso, mas eu acho que um pouco antes do terceiro gol do Flamengo, o Atlético ele já estava tendo ali uma inclinação para melhorar no jogo. E acontece, os times desse tamanho, quando eles vão se enfrentar, o jogo ele tem assim, mais de 90 minutos mesmo. Não é aquele jogo que deu 30 do segundo tempo, você olha, daqui não sai mais nada. Não, Flamengo e Atlético, o jogo ele tem que ser jogado realmente até o último segundo do acréscimo. É só você lembrar, Júlio, o que aconteceu em 2022, guardar as proporções, mas um roteiro assim, um desenho de jogo parecido. O Atlético estava ganhando muito bem do Flamengo por 2-0. Aí o Flamengo acha um gol com o Lázaro no final do jogo, termina 2-1, e é o gol que capacita o Flamengo de reverter essa desvantagem no Maracanã. Que aí o Gabigol faz a convocação, vai ser o jogo do inferno e tudo mais. Então, assim, talvez naquela ocasião a distração do Atlético Mineiro deu ao Flamengo a chance de marcar com o Lázaro, o Flamengo conseguiu. E aí o jogo de volta começou só 1-0 pro Atlético. E o Flamengo foi 2-0, conseguiu. A mesma coisa vale pro jogo agora de domingo. Se o Flamengo chega já tendo vencido por 3-0, uma coisa é você vencer por 3-0, outra coisa é você vencer por 3-0, precisando vencer por 3-0, com o seu adversário sabendo que não pode perder por 3-0. Aí é muito mais difícil. Mas o Atlético faz um gol antes dos 20 minutos, e aí precisa só de um gol para levar para os pênaltis, muda tudo. Então, esse é o peso do gol de ontem do Atlético Mineiro, quando o jogo ele parecia estar controlado para o Flamengo. Mas, ainda assim, eu acho que é um cenário que beira o irreversível. Muito difícil o Atlético conseguir dar a volta por cima. Nos últimos jogos, o Milito tem jogado com 3 zagueiros, né? O que eles têm que fazer de diferente lá na Arena MRV para virar esse jogo? Eu acho que tem que jogar bola, porque ontem
em todos os gols do Flamengo você consegue analisar erros, alguns coletivos e outras falhas bem mais individualizadas ali do Atlético. O primeiro acontece ali, uma liberdade que dão para o Wesley. O Wesley é lateral, corre 40 metros pelo meio do campo sem ser incomodado. Abre no canto, um rebote e aí ninguém acompanha o Arrascaeta que tá sozinho e bate pro gol. No segundo gol, você tem uma pane ali da zaga, que eu acho que é o Lianco que tá... O Lianco tá dando condição. Tá dando condição e tem uma máxima, Júlio, que o cara que dá condição é sempre o primeiro a levantar o braço, né? E, essa é pô, antiga. cara, se eu fosse técnico de futebol, em tempos de VAR, zagueiro que abre mão da jogada pra levantar braço pra impedimento, cara, vai até o final, pô. Depois vai pra tela, tu vê se tava ou não tava. Agora aí o Lianco levantou, o outro ali perto levantou também. Pô, o Gabigol foi sem ser incomodado e fez. E no outro lance, de novo, o Gabigol, ele entra na área do Flamengo, são 2 zagueiros do Atlético na frente dele, ninguém faz nada. Eles ficam esperando o Gabigol tomar a decisão. O Gabigol chuta entre os dois, a bola entra e vai. Então, assim, não adianta você colocar 3 zagueiros, mas esses zagueiros não jogarem. Até a galera mais da antiga costuma brincar que quando você coloca 3 zagueiros é mais um para errar. Com 2 são 2 ali que podem errar. Com 3 você tem um a mais para errar. Uma chance a mais de vacilar, de entregar a bola no pé do adversário. Então, eu acho que não adianta se você colocar um zagueiro só, 2 ou 3, eles não jogarem. Aí vai ficar até melhor pro Flamengo, porque quando você tem um zagueiro a mais, você tem um jogador a menos no meio de campo. E no meio de campo, que o Flamengo tem a potência dele ali, Gerson e Arrascaeta. Então, se você deixar o meio de campo livre pro Flamengo e achar que a estratégia boa é fechar a zaga, vai acontecer de novo o que aconteceu ontem. O Flamengo agradece. E pro próximo jogo, só vai voltar o Pulgar e o Bruno Henrique ou o De La Cruz também tem chance de voltar? Não tem chance de voltar. É até uma repercussão de hoje. Nossos amigos lá da Argentina, né, amigos da imprensa, falando que o De La Cruz não está adaptado ao Flamengo e que está querendo aí ver novos horizontes. Mas já que a pergunta é se ele volta para o jogo de domingo, ele não volta, que a lesão dele foi... Não chegou a ser uma lesão muito grave, mas é uma lesão que o tira de combate ali por 15, 20 dias e isso não dá para jogar o jogo de domingo lá em Belo Horizonte. Luiz Araújo também não volta. Esses 2 devem voltar só para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí a grande dúvida é o Arrascaeta, né? Que ontem saiu com dor no joelho. Ele mesmo revelou que está jogando no sacrifício, que talvez precise passar por uma cirurgia que não é complexa, artroscopia, para fazer uma correção no menisco, mas que demanda ficar ali 30, 45 dias, às vezes 2 meses fora dos gramados. E a gente viu em 2024 do Arrascaeta jogando com cara de dor o tempo todo. Então, em algum momento, ele vai ter que parar para corrigir isso. Ontem, como ele saiu com essas dores, na hora ali eu até achei que era muscular, pelo gesto que ele fez. Levou a mão à parte posterior da coxa, deu uma inclinada ali, pisou forte. Eu falei, acho que sentiu a coxa. Se sentir coxa, consequentemente, não volta pro jogo da volta. Agora, joelho, às vezes, é só um incômodo ali que 2 dias de repouso já volta pro lugar, vai pro sacrifício domingo e depois vai pra mesa de cirurgia. Mas Pulgar e Bruno Henrique são incertos. Já dá para dizer que o Felipe Luiz, em pouco tempo, já tem alguma coisa diferente do Tite? Assim, Tem. em termos anímicos, em termos de confiança do grupo? Esses são os principais fatores. A parte anímica, a parte da confiança. E o Felipe Luiz não é teimoso igual o Tite era, né? Às vezes a gente tenta falar bonito. O Tite tem muita convicção, mas a convicção em excesso é teimosia. O Tite era teimoso. O Tite abraçou a ideia de que o Carlinhos era decisivo. O Tite insistiu com o Alan quando o Alan estava muito mal. Eu acho que o Felipe Luiz ele vai muito mais do que está acontecendo. Tá mal, sai, tá bem, entra. E o futebol é isso, cara. O futebol, ele não é sempre que ele te dá segunda chance, não. O Tite, ele insistiu muito tempo em algumas situações que o Felipe Luiz abriu mão. Como você vai abrir mão do Gabigol? Olha o apelido do cara, Gabigol. Então, no apelido do cara, Gabigol. Você vai procurar aí na história, tu vai achar mão vazia, um cara que decidiu 2 finais de Libertadores. E só não decidiu 3 porque aconteceu o que aconteceu lá em Montevidéu contra o Palmeiras. Mas na história do Flamengo, só Zico e Gabigol tem gol em final de Libertadores. Como é que você vai abrir mão disso? Como é que você vai abrir mão? Não dá, assim, a conta não fecha. E aí o Felipe Luiz
estava ali na condição de jogador, talvez ninguém conheça tão bem os jogadores nesse momento igual a ele. Ele, na questão de técnico, de organizar tática, de fazer o time render melhor, ele vai evoluir, cara. Ele tá nos primeiros meses da carreira dele, ele tem só a evoluir. Então, não dá nem para avaliar isso agora, nesse momento. Então, a gente pode avaliar a parte anímica, a parte do entendimento do jogador que tá bem, do jogador que tá mal. E esse é o ponto que o Felipe Luiz entende muito mais que o Tite. E nessa altura do campeonato, eu acho que a maioria dos técnicos entende muito mais que o Tite. E aí, fazendo até a meia-culpa aqui, o Tite, ele foi, por 6 anos, numa rotina em que ele escolhia do mundo inteiro quem ele queria que fosse jogar com ele, que ele era o técnico da seleção. E em um mês, comandava 3, 4 treinamentos, 2 jogos e acabou. A rotina de clube é totalmente diferente. A administração de vestiário de um clube é totalmente diferente de seleção. Então, não sei se o Tite teve ali uma virada de chave para entender que a realidade dele tinha mudado e que ele novamente teria que ser um técnico, como foi, por exemplo, na época do Corinthians, onde ele conseguiu a excelência e chegou na seleção brasileira. Então, eu acho que foi isso que faltou para o Tite um pouco ali, entender que a realidade de um clube de massa que tem pressão, repercussão igual ao Flamengo, é uma realidade muito diferente da seleção, principalmente na cobrança por resultado. Às vezes o torcedor ele não sabe quem é o gestor da CBF, mas ele sabe quem é o Marcos Braz, ele sabe quem é o Bruno Spindel. O torcedor ele é muito passional ao clube que ele torce, mas para a seleção nem tanto. Isso acaba gerando também uma diferença de impacto na pressão que tem. Então, acho que o Tite ele não soube lidar bem com essa pressão e com a rotina de clube que é bem diferente. Algo que o Felipe Luiz até outro dia estava nessa rotina jogando. E o Felipe Luiz agora parece que esconde o time, né? Só revela assim na véspera. Isso está ajudando na questão... Tava escondendo, mas a gente é chato, né? Aí a reportagem ali de vez em quando, nas vésperas, a gente consegue uma coisa ou outra, assim. Eu acho que foi muito uma estratégia ali no começo. Felipe Luiz só vai divulgar o time no dia do jogo. Nem vem que não tem, mas o trabalho de esconder é de assessor de imprensa. Repórter não pode ficar satisfeito com essa resposta. Não existe no futebol um técnico que esconde dos próprios jogadores qual time que vai jogar e 2h30 fala, vai jogar fulano, beltrano e ciclano. Fulano não joga. Não tem, isso não existe. Isso não existe. Talvez ele não tenha falado abertamente, mas durante a semana, em alguns momentos, ele observou isso, aquela função. E aí, consequentemente, o que ele mais observa é a formação favorita para começar jogando. Então, aos poucos, ele tá... Não que ele está escondendo menos, mas eu acho que nós, do lado de cá, estamos entendendo melhor qual é o mecanismo que ele faz para escalar o time e, aos poucos, tá ficando menos complexo entender qual time que ele leva para campo. E assim que ele chegou, ele tirou o Léo Ortiz de volante, voltou para a defesa e tirou o Fabrício Bruno. Você também tiraria o Fabrício Bruno? Se tivesse no lugar dele? Pô, vão me apedrejar aí, mas eu tiraria sim. O Fabrício Bruno, ele é bom na velocidade e tudo mais, mas com bola no pé, o Léo Pereira e o Léo Ortiz são melhores que ele. O Léo Pereira tem um negócio que os dois não têm, que o Léo Pereira é canhoto. Tu coloca um zagueiro para jogar invertido, ele vai só proteger o meio e vai deixar o cara passar ali pela ponta. Então, o Léo Pereira, ele tem praticamente uma vaga cativa ali porque ele tem uma característica técnica que é só dele. Ele é canhoto. Ele é o zagueiro que joga pela esquerda. Parece bobeira, mas isso é difícil pra caramba ali na zaga. Tu vai marcar um cara que corta pro meio, você tem outro zagueiro pra cobrir. Se o cara corta pra ponta, tá na tua perna boa, que é a esquerda. Tu coloca um zagueiro destro pra jogar ali na esquerda, o lado protegido é a tua perna boa. Se ele corta pro outro lado, que é a tua perna ruim, tu não tem o que fazer. Então, o Léo Pereira é aí. O Léo Ortiz é mais jogador que o Fabrício Bruno. É até contraditório falar isso ontem, porque o Léo Ortiz falhou, né, no gol do Atlético, mas se tu tá num time contra na praça, tem que escolher entre um e outro, eu escolheria o Léo Ortiz, não o Fabrício Bruno. Muito bom jogador também. Quando foi convocado foi justo, mas o Léo Ortiz é melhor. O Flamengo tá bem servido de zagueiro, tá? Qualquer um dos três ali que você colocar, qualquer configuração de dupla de zaga é uma boa configuração, mas se eu tiver que escolher dois, eu também escolheria Léo Ortiz e Léo Pereira. E Léo Ortiz de volante, aproveitando um gancho, que foi até com base nessa sua pergunta, Júlio,
você perde um bom zagueiro para ganhar um volante mais ou menos. Sempre Então, achei assim, você tá desfalcando duas posições ao mesmo tempo. Sempre Tu tá desfalcando a zaga e tá desfalcando o meio. Então, para com isso. Bota o cara é zagueiro, bota para jogar na zaga. E o Wesley, ele quase foi vendido esse ano para Atalanta, né? Ainda bem que não foi, quem diria, né? E o Flamengo parece que bobeou lá com documentação. Né? Bobeou, com fuso horário, ficou fazendo cabo de guerra, esperando contraproposta e tudo mais. E o Wesley tá se revelando um jogador útil. E aí, né, a gente fala, né, de vez em quando com uma frequência de que o futebol ele é cruel porque alguns jogadores não têm tempo. E o Wesley ele estava sendo já alvo, ele já tinha acabado para o futebol, para muita gente, não servia mais para nada. O Wesley não vai ser jogador. E aí bastou mudar um técnico ali para o cara se entender. E nada é por acaso, né? Um técnico que foi lateral também a vida inteira, um lateral que chegou à seleção brasileira, que jogou a Copa do Mundo. Agora a gente vê no Wesley um dos jogadores mais importantes do Flamengo. E aí a mesma coisa, bola no pé, o Wesley e Varela não tem discussão. O Varela, no dia bom dele, ele vai tirar nota 5. O Varela ele é um cara que... O acerto do Varela é não errar. Quando o Varela não erra, é o jogo que ele joga bem. Mas você não vê, por exemplo, o Varela dando uma arrancada de 30 metros. Você não vê o Varela indo para a linha de fundo e acertar um cruzamento. Nisso o Wesley tem que melhorar ainda. E é lateral de seleção, né? Mas aí a seleção uruguaia também tem 3 milhões de pessoas. Para você achar um cara que joga na lateral direita, tanto que os convocados lá, Varela e Puma do Vasco. Isso eu acho que diz muito mais sobre a seleção uruguaia do que propriamente sobre Puma e Varela. Que aqui no Brasil... O Varela só teve uma fase como titular absoluto, que foi com o Tite. O Puma até hoje não é titular absoluto no Vasco. Quando joga, é quase como um ponta. Então, acho que diz muito mais sobre a seleção do Uruguai do que propriamente esses caras. Mas o Wesley, ele hoje é um destaque, sim. E tá amadurecendo. Outro dia ele deu uma entrevista até institucional lá pro Flamengo. Ele falou que ele... contratou uma equipe para analisar todos os lances dele. Toda vez que ele pega na bola, ele recebe depois do jogo um resumo. Aqui você fez isso, você poderia ter feito isso, poderia ter tocado para esse aqui ou ter chutado, mas você quis cruzar, por isso foi errado. Então, assim, a molecada que tá vindo, ela é muito autossuficiente. Ela às vezes não aceita crítica, ela às vezes não aceita ajuda, porque acham que todo mundo que é mais velho é mais burro, né? Mas o Wesley, eu acho que ele soube entender que ele precisava de alguém para auxiliar na carreira dele, e foi aí essa equipe que está tomando conta, ajudando ele com os vídeos, e um técnico que jogou na posição. Se ele tapar os ouvidos para uma instrução do Felipe Luiz, é porque ele não quer nada com a vida, e ele está querendo, e não à toa, hoje é um dos melhores jogadores do Flamengo. E na época da Copa América, o Flamengo teve 8 desfalques. A Copa América não parou. Você acha que se tivesse parado, ele estaria melhor no Brasileiro? Estaria com menos jogadores machucados, talvez. Porque na fase da Copa América o Flamengo ganhou muitos jogos. O Flamengo ele começa a tropeçar depois da Copa América. A melhor fase do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que é quando assume a liderança e até consegue abrir 3 pontos de diferença, é ali no bolo da Copa América, com acho que 7 jogadores convocados, 5, 6 por aí, mais alguns lesionados. Só que aí o que aconteceu? Você com todos esses desfalques, você pega essa sequência de jogos, beleza, você tá ganhando. Só que quando você tá com 6, 7, 8 desfalques, você não consegue fazer muita substituição. E aí você vai forçando os mesmos jogadores. Aí quem correu muito na Copa América? Luiz Araújo, machucou. Quem correu muito na Copa América pelo Flamengo? Cebolinha, machucou. Pedro, machucou. Então, assim, esse excesso de repetição pode ter proporcionado um desgaste que depois gerou a contusão. O Flamengo não tropeçou ali muito forte, conseguiu até resultados bons, ganhou Fla-Flu, empatou com o Atlético Paranaense lá dentro da Arena da Baixada, ganhou do Grêmio, acho que ganhou do Inter também. Não, do Inter não, mas ganhou de outro time expressivo também. Então, eu acho que o pós-Copa América e esse excesso de lesões aí que acabou atrapalhando também. Mas a Copa América foi um ferimento leve. E até é bom falar, ô Júlio, porque a gente está vendo agora o noticiário sendo muito pautado. Eu não vou tirar a razão não, tá? Mas Palmeiras e Botafogo estão reivindicando uma mudança no calendário, porque o Palmeiras não quer se sentir prejudicado na reta final do Campeonato Brasileiro, o Botafogo isso e aquilo por causa da Libertadores. Estão no direito deles, tá? Porque não é legal realmente jogar dia sim, dia não. Mas aconteceu isso com o Flamengo em 2019, aconteceu com Santos e Palmeiras em 2020.
Aconteceu com o Flamengo e Palmeiras em 2021. Depois aconteceu com todo mundo que foi finalista da Libertadores. E enquanto não ajeitarem um calendário, não vai mudar. A realidade é essa e ponto final. Mas, às vezes, a narrativa ela muda de acordo com o time que está em evidência no noticiário. Né? Ninguém tem pena do Flamengo jogando 8 jogos na Copa América. Mas, na hora que o Botafogo vai jogar uma final de Libertadores no sábado, não pode entrar em campo na quarta-feira, não pode entrar em campo na terça-feira. Tem que dar uma semana. Pô, foi assim para todo mundo. Mesma coisa o Palmeiras. Não, a gente quer ter um tempo para se preparar porque é um confronto direto com o Botafogo que pode valer o título. Eles estão então confronto direto marca para depois do campeonato. Então, assim, todo mundo, infelizmente, é um castigo que os times qualificados sofrem aqui no calendário brasileiro. Tu vai ter que se desgastar. Por isso que hoje os elencos têm 30, 35, 40 jogadores, porque você vai ter que escolher um jogo ou outro para abrir mão e dar conta dos outros, porque todo mundo que chega longe é penalizado por causa do desgaste. E tem solução para ajeitar o calendário? Tem, mas não vão querer. A solução aqui no Brasil ela é prática, em enxugar o máximo possível o campeonato estadual. O campeonato estadual é maravilhoso, os gols históricos do campeonato estadual, todo mundo tem uma história do campeonato estadual, mas se você quer colocar um futebol de alto nível e que os jogadores se cansem menos, não estou falando de cansar de correu, cansou, tá querendo descansar muito, mas cansar de jogar 80 jogos no ano. Você enxuga um campeonato estadual, pô. O campeonato estadual hoje ele tem, às vezes, 15 datas. Aqui no Brasil, talvez seja o único lugar do mundo que quando a Liga Nacional começa, quando o Campeonato Brasileiro começa, cada time já entrou em campo umas 25 vezes. Enquanto nos países que hoje praticam futebol de alto nível, você faz 4, 5 jogos de pré-temporada e vai para a Liga Nacional com todo mundo tranquilo. Hoje em dia, o cara na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ele já não conta com os 3, 4 jogadores que estão machucados, porque eles pegaram uma sequência de campeonato estadual. Campeonato estadual tem rivalidade, você não pode perder. Se você perder, você é demitido. Tu viu aí o Fernando Diniz? Outro dia, campeão da Libertadores. Foi mal no estadual, já chegou cambaleando no Brasileiro. Primeiro tropeço, rua. E ficou no Cruzeiro, acho que uns 4, 5 jogos sem ganhar. O Vitor Pereira. O Vitor Pereira perdeu o Mundial de Clubes, perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, mas foi demitido por quê? Por causa do campeonato estadual. Então, o campeonato estadual, o time ele não pode abrir mão, porque ele gera crise. Por não abrir mão, coloca os melhores jogadores. Colocando os melhores jogadores, desgasta time para Libertadores e para Campeonato Brasileiro. E aí você chega em outubro, novembro, começa a se machucar todo mundo. Só que aí, como é que você vai acabar com o campeonato estadual? Como é que você vai chegar pro... O que você fala pros times lá que não aparecem nunca na mídia e só aparecem nesse momento do campeonato estadual? Vocês nunca mais vão jogar contra time grande. Então, é uma situação cultural aqui no Brasil. E você teria que acabar com os 27 de uma vez. Como é que tu vai acabar só do Rio de São Paulo? Aqui do Rio de São Paulo não afeta muito, mas o campeonato estadual em outros estados, ele é o principal evento do local. Então, é uma situação complexa. Mas a solução seria essa, enxugar. O time que tem alguma divisão no Campeonato Brasileiro, ele já entra já numa fase mais avançada, igual a Copa do Brasil, e deixa os outros lá que estão buscando um lugar ao sol ali, se enfrentando, e mais pra frente você joga contra o Vasco, contra o Botafogo, contra o Fluminense, contra o Flamengo, agora contra o Volta Redonda, que tá na B também, e aí você faz um negócio que é interessante pra todo mundo. Agora, se continuar assim, com o calendário desse jeito, o Campeonato Estadual tem mais data que a Copa do Brasil. E com a atuação de ontem, com 2 gols, o Gabigol agora fica para 2025? Cara, Sabe aquela história que tu não pode ir no mercado de barriga vazia, fazer compra com fome? É mais ou menos isso. É muito cômodo agora que o Gabigol fez 2 gols e falar que é para renovar o contrato dele. Ou da mesma forma que era muito também vazio falar que por causa de uma seca de gols ele não servia mais, não era para renovar. Se você for analisar, Júlio, 2023, 2024, até ontem o Gabigol não tinha nenhum motivo para renovar o contrato dele. Nenhum motivo técnico, nenhum motivo disciplinar, nenhuma questão de rendimento. Ontem ele deu motivos pela primeira vez. Eu sou esse cara aqui, se renovar meu contrato, eu posso proporcionar mais momentos como esse. Mas aí você renova, ele tem um 2025 de novo assim, o ano inteiro na seca para deixar para fazer o gol lá no final. Vai valer a pena? Não tô pensando como torcedor de time, eu tô pensando como gestor. Tu vai pagar 12 meses de salário pro cara fazer 3, 4 gols importantes em um ano?
Então é uma situação que ela é muito difícil de ser analisada, até porque estamos falando aí do cara que é o grande ídolo do Flamengo no século XXI. Tem mais de uma mão cheia de jogadores que são melhores que ele, mas ídolo, decisivo, resolveu o campeonato, mas que ele, século XXI, em abundância não tem. E eu acho que até no futebol brasileiro, eu acho que nenhum jogador no futebol brasileiro, no século que estamos vivendo agora, decidiu mais campeonatos para um time igual o Gabigol decidiu para o Flamengo. Vale até uma pesquisa depois para a gente fazer com calma e chegar e ver quais jogadores foram tão decisivos iguais ao Gabigol. Agora, se eu renovaria... Cara, renovaria por 2 anos, assim, oferecia um contrato, não tão longo igual você quer e nem tão curto quanto eu tô te oferecendo. Fica aqui mais 2 anos e vamos ver no que vai dar. Não dá pra abrir mão. Imagina tu reforça um rival com o Gabigol. Imagina esse cenário. Vai pro Palmeiras, vai pro Corinthians, aí faz um gol em cima de você. Agora vamos falar um pouquinho da tua carreira. Lá na Tupi, você só cobre o Flamengo ou faz mais alguma função? Pô, cara, eu faço várias coisas lá na Rádio Tupi. A cobertura do Flamengo é minha principal tarefa, minha principal função. Mas além disso também trabalho de retaguarda. Enquanto eu estou no expediente, é o dia inteiro preenchendo o site com matérias que não são só do Flamengo, matérias de diversos assuntos do esporte. Apresento o carnaval lá na rádio. Quando tem as transmissões do carnaval, eu divido com o Alexandre Ferreira e com o Marcos Vinícius a apresentação dos desfiles das escolas de samba. E, eventualmente, apresento um programa ou outro lá da parte esportiva, principalmente agora nessa época de final de ano, que não tem bola rolando, mas as notícias não param de acontecer. E, ao mesmo tempo, algumas pessoas precisam descansar. E aí é a hora que começa o rodízio, é a hora que o Everton Araújo joga, é a hora que vai jogando essa galera, é a hora que eu apresento um programa ou outro. Eu devo ter umas 3 contagens regressivas de ano novo já no currículo. Faz parte da profissão, né, cara? O cara quer trabalhar com jornalismo, com rádio e acha que vai passar feriado com a família, vai almoçar domingo com a namorada. Lamento informar, mas a vida é outra. Então eu faço de tudo um pouco lá, mas eu acho que o ouvinte que liga mais o rádio vai me escutar mais falando do Flamengo mesmo. E na época do incêndio do Ninho, você já cobria Flamengo? Você tem alguma recordação dessa data? Você trabalhava já com isso lá na Tupi? Não cobria Flamengo. Eu era folguista, né? Que tem os setoristas e tem ali 2 ou 3 caras que ficam cobrindo as folgas. O dia que esses caras descansam, entra o folguista lá e cobre o time. Uhum. Eu era folguista do Flamengo. Quem cobriu o Flamengo na época era o André Marques. Se eu não me engano, Júlio, eu tava de folga nesse dia. Só que... Não sei onde você mora. Você mora por onde? Desculpa perguntar aqui. Eu moro perto do Brigadeiro Short. Né? Então você mora aqui nessa área de Jacarepaguá. A gente que mora aqui, a gente tem fama de morar longe. E todo mundo sabe, é o Marcos Coelho que mora longe. Mas aí as pessoas associaram, o longe dele talvez seja perto do Ninho do Urubu. Aí eu acordei com meu telefone tocando, talvez 7h30 da manhã, e eu vi que era o número do trabalho, da rádio. Aí eu já pensei, esqueci de fazer alguma coisa de ontem pra hoje, né? Porque tem uma série de gravações que a gente vai fazendo pra entrar na programação. Eu falei, gravei alguma coisa errada, ou alguma coisa que eu gravei tá defasada. Aí quando eu atendi, falaram, cara, liga a televisão. Teve um incêndio no Ninho do Urubu e com 10 pessoas morrendo. Eu falei, caraca. Aí eu liguei assim. Aí o meu primeiro reflexo, cara, eu falei, tô de folga, mas eu peguei a minha extensão de tomada, já guardei na mochila, botei o microfone, botei o carregador do celular e pedi um carro e fui pra lá. Aí quando foram pedir pra eu ir, eu já tava indo, assim. Cara, a gente vai precisar que você vá. Eu já tinha passado, pra quem conhece a região, já tinha passado do posto de saúde de Vargem Grande. Não, fica tranquilo que eu tô indo lá daqui a 20 minutos. Eu entro no ar, pode me ligar. Foi até na hora do programa do Clóvis Monteiro. Porque muito cedo, estava tudo muito precoce quando aconteceu. A gente não sabia exatamente o que tinha acontecido, se tinha morrido gente, mas os minutos foram se passando e as informações foram chegando. E aí você chega lá, tava um silêncio, assim, sabe? Um negócio que toca muito. E um calor muito forte naquele dia. Fevereiro, né? Fevereiro. E o Rio de Janeiro já estava muito mobilizado, porque 2 dias antes tinha acontecido uma tragédia no Vidigal,
com uma chuva e um deslizamento, um número relevante também de pessoas que perderam a vida. Então já tava meio que aquele clima, aquele alerta, o noticiário todo voltado para a tragédia do Vidigal, e aí acontece isso. E aí, só que aí, cara, a gente modéstia à parte, a gente que trabalha com jornalismo, e principalmente a galera que faz cidade, que faz geral, esses eventos, que faz, o pessoal que faz geral, são super-heróis, porque as coisas estão acontecendo, mas o teu compromisso é com quem tá te vendo, com quem tá te ouvindo. Tu tem que ficar frio no meio daquela situação. Aí eu tô lá a manhã inteira entrando ao vivo na rádio. Aí eu levei a extensão porque eu soube que em algum momento minha bateria do telefone ia acabar. Aí chegou um caminhão gerador ali, tinha uma tomada, já pluguei ali, fiquei com a extensão, dando carga no telefone ao vivo, falando a loucura. E aí, só que, cara, teve uma hora que... Sabe quando cai uma bomba assim, fica um silêncio? Foi quando chega o carro da Defesa Civil, sabe? Aí tu para assim... Pô, e eu nem tenho filho. Tu para, cara... Pô, os caras estavam só aqui, tipo, a vida inteira pela frente pra jogar futebol. Tá vindo um carro aqui da Defesa Civil pra tirar ali uma pessoa que talvez fosse fazer uma família pobre e ficar uma família rica. Que importa pra caramba isso também, que eu acho que o futebol hoje é... Aqui no Brasil, a principal forma de uma família que não tem oportunidade nenhuma ter uma oportunidade de forma digna, correta, né? E aí, cara, aquilo ali tá indo pra retirar um sonho de várias famílias, de 10 famílias e tal. Aí foi a hora que eu... Putz, como é que eu vou esquecer esse dia, sabe? Aí a hora vai passando, ainda peguei uma insolação naquele dia, tava muito sol, fez muito calor, e tudo na adrenalina tu não tá vendo. Quando eu fui ver, eu tava já todo vermelho. Cheio de marca, tudo aqui também. Só que tu não tá sentindo. Então, aí nesse dia eu entrevistei o Beto, ex-Flamengo, e o filho dele, Pedrinho, era da base. E aí entrevistei o Beto pra colocar no programa do nosso ídolo saudoso Apolinho. E aí o Beto falou, cara, meu filho ia dormir aí hoje, meu filho só não veio dormir aqui porque... Ele não quis abrir mão do videogame dele, ficar jogando videogame em casa e dormir no quarto dele, mas aí ele se comprometeu em chegar aqui 7h30 da manhã. Aí ele dormiu em casa e, consequentemente, acabou se safando. Mas tu vê essas coisas acontecendo, aí vai chegando familiar, assim, é um dia realmente muito pesado mesmo, e que eu nunca vou esquecer, assim, né? É uma cobertura além do futebol, certamente a que mais me marcou. E, infelizmente, não por um bom motivo, né? Já tive outras coberturas além do futebol por bons motivos, outros momentos importantes, mas essa do Ninho do Urubu foi um dia realmente, assim, eterno. Sabe aquele dia que não acaba? Tu deita assim, tu coloca a cabeça no travesseiro e vem tudo na tua cabeça, sabe? O porquê disso, o porquê daquilo. Então, foi um dia que eu tava... E eu acho até, ô Júlio, que foi um dia que... Lá no meu trabalho, lá na Rádio Tupi, eu acho que teve até uma virada de chave pro nível de cobertura que eu podia fazer, porque eu tinha 7, 8 meses de casa, um repórter que trabalhava na Transamérica um tempo atrás, mas já estava 1 ano fora do rádio, então eu tinha que me provar, né? Eu tinha que ter uma cobertura, eu tinha que ter um jogo grande para fazer. Mas não foi um jogo grande, sim uma cobertura dessa. E aí, daquele dia ali, já alguns apresentadores já começaram a me chamar pelo nome. Ah, esse aí é o Marcos Coelho, que estava lá na tragédia do Ninho e tudo mais. Aí ali que eu consegui me provar como repórter numa qualidade que eu acho muito ruim que nós temos, né? Que é a frieza perante alguns fatos tenebrosos. Mas agora vamos para a parte boa. Vamos. Você participou recentemente da Mesa do Garotinho, né? O programa do Garotinho. Pô, cara, foi. Eu sou ouvinte do Garotinho desde criança. O que representou para você assim, ser chamado por um ícone da comunicação? Cara, é demais, né? É demais. Não foi a primeira vez que o Garotinho me deu uma honra dessas, assim, ele já apresentava um programa lá na Rádio Nova Brasil e algumas vezes ele não podia ir, ou estava de férias, estava de recesso, estava alguma viagem. Era sempre para mim que ele me ligava. Coelho, olha só, não vou poder apresentar o programa hoje, vai lá no meu lugar, vai lá e faz o Resenha Nova Brasil. Que legal. E aí, só que com o tempo de carreira, tu começa a achar normal, mas teu telefone tá tocando e tá lá, Garotinho, escutei o cara a vida inteira, o cara me liga, me chama pelo nome, me trata bem e tal.
E participar lá da mesa dele lá, pô, bacana. Ele, o JP Escofano também. Grande parceiro, grande amigo. É sempre uma honra, né? Eu sou privilegiado, Júlio. Eu acho que a gente costuma ser muito justo depois que o tempo passa, mas daqui a uns 20 anos eu vou poder falar que eu fiz parte de uma equipe que tinha Garotinho e Penido como narradores. Se tu pega aí, desde que eles pararam de trabalhar juntos, lá no final da década de 80, na época da Rádio Globo, foram voltar juntos agora, na Tupi, e numa condição de igualdade, né? Antigamente o Garotinho era o narrador principal e o Penido era o narrador que lá atrás aparecia nos outros eventos e tudo mais. Hoje não, hoje eles dividem realmente ali, são dois principais narradores do rádio brasileiro nos últimos 40 anos, e daqui a um tempo eu vou poder falar, cara, eu trabalhei junto com o Garotinho e com o Penido ao mesmo tempo, na mesma emissora, dividindo o mesmo espaço. Tenho uma foto com eles dois, daqui a um tempo vai valer muito. Mas como a gente está vivendo agora, a gente costuma não valorizar tanto, né? A gente que eu falo de um modo geral. Tem até a ver com o Gabigol também. Acho que o dia que o Gabigol parar e sair do Flamengo, acho que a galera vai entender o tamanho do Gabigol pro Flamengo. Então é mais ou menos isso. É trabalhar com o Garotinho, é algo que pra mim hoje é normal, mas daqui a um tempo eu vou parar, eu vou olhar, sabe? Vou contar, assim... Igual os caras que trabalharam com o Valdir Amaral e o Jorge Cury falam hoje, vai ser o que eu vou falar. Trabalhei com o Garotinho, trabalhei com o Penido, o Apolinho me ligava, o Gilson me sacaneava. É um negócio que, pô, tu leva, não tem como tu não ficar lisonjeado. Ontem, por exemplo, o jogo começou às 4 da tarde. Uhum. Explica pro pessoal de casa por que o repórter esportivo tem que chegar muito antes e sai muito depois do jogo acabar. Ontem eu cheguei no Maracanã meio-dia e saí 8h30 da noite. Cara, primeiro porque o ouvinte ele quer saber tudo, né? Dia de final, a geração mais nova que nos consome em rede social talvez não tenha tanto esse hábito. Mas jogo grande, final, clássico... Cara, lá em casa eu ligava o rádio meio-dia. Por mais que eu não fosse ao estádio, eu queria saber tudo o que estava acontecendo meio-dia. Como é que estava a movimentação, estava chegando gente. Aí Perrot abriu o microfone, falava da provável escalação. O Sérgio Américo estava lá também. Aí tu ficava ouvindo. E assim, hoje eu sei que eu tenho a responsabilidade que esses caras tinham. Eu sei que tem alguém que liga o rádio meio-dia para se sentir na hora do jogo, que é só 4 horas da tarde. Então, tu chega no estádio muito cedo. Geralmente, eu chego 3 horas antes. Até aprendi isso com o Garotinho. O Garotinho chega no estádio todo jogo 3 horas antes. E é aquela velha história, né? Se o Romário treina 100 finalizações por dia, o cara que é bom atacante tem que treinar 100 por dia. O cara que é ruim tem que treinar 150. Se o Garotinho chegar 3 horas antes, eu tenho que chegar pelo menos 3 horas antes. Às vezes até 4. Porque ele faz isso há 60 anos, mais e dá certo. Então, assim, eu gosto de chegar, o jogo é 4, chego 1 da tarde, com calma, faço meu lanche. E aí, já por volta de 2 da tarde, eu começo a ser acionado com mais frequência na rádio para entrar no debate lá com o Heraldo Leite, no Bola em Jogo, falar como é que tá o clima, a galera tá chegando, a grama tá boa, tá com cara de que vai chover. Essas coisas que o cara que tá em casa, ele quer saber, né? Que aí ele já começa, pô, esse gramado do Maracanã, o cara lá da Tupi falou que tá cheio de buraco, pô, aí vai machucar o Arrascaeta de novo. O cara quer saber essas coisas. E a mesma coisa, vai chover, não vai? Então isso faz parte. Aí fico na cabine até 2h50, 2h50 ali, 2h55. Já dou a escalação oficial, desço pro campo, e aí acontece a abertura da jornada, é quando o André Ribeiro começa a mencionar com mais frequência, vou lá, falo a escalação, falo alguns detalhes, conto o que eu tô vendo, às vezes entrevisto alguém. O jogo acontece, eu costumo falar que o jogo é igual em todos os lugares, aí é da preferência de você gostar do narrador A ou narrador B, mas o pré e o pós-jogo são os momentos que fazem o ouvinte ficar ali ou ir embora. Acaba o jogo é a mesma coisa. Tu vai pra sala de coletiva, já vai conversando com o cara que tá apresentando, prepara, vai chegar aqui o Felipe Luiz daqui a pouco, vai ser interessante a gente entender dele porque essa conduta com o Gabigol. Acaba a entrevista do Felipe Luiz, vai lá para a zona mista, entrevista o jogador, e aí você prepara o restante do material que vai ser reproduzido no decorrer do dia. Só que o jogo acabou 6, isso que eu falei em 2 minutos, demora umas 2, 3 horas para ser executado. E depois é direto para casa, porque tu fica 2 horas com o rádio alto no ouvido, tu quer ter silêncio. Tem uns amigos que vão pro samba depois, mas eu não.
vou pra casa, dormir. E você já tá na Tupi há quanto tempo? 6 anos e meio já, cara. Nesses 6 anos e meio, você pode dizer que o divisor de água da tua carreira foi fazer o show do Apolinho, trabalhar com ele? Cara, não só isso, né? Mas eu acho que ser reconhecido pelo Apolinho, chegar a fazer e tal, é meio que normal pra quem tá na rotina lá da rádio. E eu comecei a fazer o show do Apolinho, eu devia ter 27, 28 anos. Para um monte de profissão, essa é uma idade já de um cara experiente. Mas pro rádio, 28 anos pro rádio, eu acho que é 15 anos para uma profissão normal. 15 anos de vida, assim. Uhum. Rádio, geralmente, certamente tem algum espectador teu que tá surpreso agora, vendo que eu tô com uma aparência um pouco mais nova do que parece de um cara que trabalha com rádio, né? Então, quando você tem com 27... E olha que eu tô meio sacaneado. tô avariado. Então, o cara mais novo do rádio, ele tem uma pressão maior. Pressão interna e pressão externa. E no começo, o Apolinho, ele me dava alguns toques ali, né? A crítica, toque, né? E uma vez eu dei uma escorregada daquelas clássicas de repórter que tá começando e tá afobado. Algum portal grande, relevante, deu a notícia, que eu vou lembrar qual foi agora, que o Abel Braga queria o Ganso no Flamengo. Essa notícia é 2019. E aí, a gente gosta de olhar quem assina a matéria. Pela assinatura que foi, eu falei, pô, isso aqui tá certo. Abri o microfone. Olha, Paulinho, Abel Braga tá de olho no Paulo Henrique Ganso. Planos do Flamengo, não sei o quê. E tava numa época que o Abel já tinha uma implicânciazinha ali com a Arrascaeta, que ele falava que não dava pra colocar o Arrascaeta junto e tal. Com o Diego. E fazia sentido. Só que, porra, Paulinho é amigo de quem? Do Abel. Nesse meio tempo que eu falo no destaque inicial e antes da matéria entrar no ar, o Apolinho escuta, mete a mão no telefone e liga pro Abel. Abel, tá querendo o Ganso? Aí, não. Aí, pô, o Apolinho no ar, assim, falou, ó, galera, infelizmente acontece essas coisas, a gente entende o repórter que tem que dar notícia aqui, tem obrigação, mas não dá pra ficar reproduzindo tudo que se fala em outros lugares. Se não tem nada pra falar, não fala nada. Paulo Henrique Ganso não vai pro Flamengo. Abel Braga acabou de confidenciar isso pra mim aqui por telefone. Cara, como é que fica a tua cara? Vendo isso? O rosto fica quente, fica amarelo. Tu quer enfiar a cara no chão e sumir, sabe? Aí eu, dei uma volta ali por cima, contei outros assuntos, nem toquei nesse assunto nunca mais. Meu chefe foi bem legal com isso na época, né? Entendeu, assim, a pressão que eu tava também, mas falou, ó, não pode dar esse mole. E aí, beleza, o tempo foi passando e eu continuei sendo folguista do Flamengo. Aí chegou o momento que eu deixei de ser folguista e virei titular. Isso foi ali pro começo de 2020. E, cara, eu tenho tesão em trabalhar. Eu fico muito incomodado quando tem uma notícia e eu não tenho essa notícia, eu não tenho um ponto de vista diferente, uma repercussão diferente dessa notícia. E aí eu fiquei numa fase muito boa no Flamengo. Até que chegou um momento que o Apolinho me ligou um dia, assim, depois do programa. Eu falei, pronto. Falei alguma coisa de novo, ele ligou. Hoje ele ligou, sei lá, pro Renato, ligou pro Rogério Ceni, eu vou tomar outra. Mas eu falei, já não falou no ar, tá bom. Se ele me der a bronca aqui na maciota, aqui na disciplina, tá tranquilo. Eu agasalho e levo pra casa. Mas aí ele veio falar que foi alguma coisa do Rodrigo Caio, algum bastidor da lesão do Rodrigo Caio que eu meio que destrinchei no ar, o que estava acontecendo, quais eram os próximos passos. Aí ele veio e me elogiou, ficou em 7 minutos falando comigo, ó, cara, é isso aí mesmo. Quando você errou feio. E não é porque você tá acertando hoje que você nunca mais vai errar. E quando você errar, vão te corrigir de novo. Só que, assim, eu tô entendendo que você não tá aqui brincando, teu trabalho é sério, continua, vai nesse caminho que é o caminho certo pra seguir. Aí, pô, naquele dia eu printei, assim, a tela, né, que tava lá, Apolinho, 7 minutos de chamada de ligação, e eu mandei lá pra uns amigos. Falei aqui, ó, agora o cara reconheceu, né? E aí dali melhorou, aí ao contrário, aí mudou tudo. Toda vez que eu tinha uma matéria importante, geralmente no show do Apolinho a gente gravava 2 matérias. Mas aí no meio do programa surgiu um assunto muito importante. Falei, cara, vou precisar de uma 3ª matéria. Aí a produção tomava sabendo, quem é? O Marcos Coelho? Não, pode gravar, aqui. Então vem coisa importante, tudo mais. E aí mudou, realmente. Participar ali do show do Apolinho, falando de Flamengo.
E isso foi até quando ele fez a passagem dele no começo desse ano, foi até uma frase que eu até usei ali na despedida, né? Com muito cuidado, que às vezes as pessoas Interpreta morrem e diferente, a né? gente quer homenagear a pessoa e acaba se homenageando, né? A gente é egoísta pra caramba. Entendi. Mas eu tive que mencionar isso. Falar do Flamengo no show do Apolinho na Rádio Tupi é o tipo de coisa que, pra radialista, é um privilégio que tu conta na mão. Quem conseguiu fazer. E eu fiz com o Apolinho apresentando por 4 ou 5 anos. Então, realmente é uma grande marca na minha carreira, assim, e é um divisor de águas. E o início da tua carreira no futebol, a gente pode dizer que foi no Fute Rio? Foi lá no Fute Rio, cara. Na verdade, antes do Fute Rio... No Fute Rio foi mais pra parte do rádio, né? Ah, tá. Antes do Fute Rio, trabalhei com o Rodrigo Mandarini, lá no jornal... Já era o Jornal Mais, que era o antigo Vencer, que era uma editoria dentro do Lance, um jornal à parte lá do Grupo Lance, mas que falava só de Flamengo. Aí, sortudo que sou, cheguei, a editoria acabou 6 meses depois. Aí, mas ali deu tempo já da gente se conhecer um pouco e o time era bom pra caramba. Mas aí você volta pro mercado, né? E aí eu me peguei numa situação que eu era operador de telemarketing na Caixa Econômica Federal. Tinha, sei lá, 21 anos, 22 anos. Eu tinha 4 anos de fundo de garantia para receber. Pedi demissão para tentar minha primeira aventura no jornalismo. Com 6 meses, o barco afunda. Aí eu falei, caraca, meu irmão. E como operador de telemarketing, eu tinha sido promovido 2 vezes já. Já tinha ali, não ia ser operador de telemarketing para sempre, porque hoje em dia é robô que liga. Então, uma hora ou outra, o navio ia afundar também. Mas foi lá, aí depois eu tive um período de... Um ano sabático, não por vontade minha, por vontade do mercado. Aí fiz tudo nessa época. Trabalhei organizando roda de samba. Entreguei filipeta em porta de evento. Fui distribuir geloco no zoológico. Que, cara, os boletos estão parando de chegar e o armário não para de esvaziar. Então tem que colocar dinheiro em casa. Eu tava quase desistindo já, cara. Aí aquele de negócio de ter um amigo do amigo em comum. O cara falou, ó, tem um site aí que cobre os times pequenos, o Fute Rio e tal, vai lá. Não é um dinheiro desse e tudo mais, mas vai ser uma chance de você voltar pro mercado. Aí eu fui, gostei, que eu sempre gostei das coisas assim bem aleatórias. Falei, pô, cobrir Madureira, cobrir América, Bangu, pô, é maneiro. Tu tem mais abertura, para você desenvolver, fazendo esse trabalho, é mais fácil que você desenvolver Flamengo, porque no América, no Bangu e no Madureira, eu ia conseguir 10 entrevistas por semana. No Flamengo eu ia ser o repórter mais novo e não ia chegar nem perto de nenhum jogador. Falei, pô, cara, eu acho que a chance é aqui. Aí fiquei lá. Aí no ano seguinte, garotinho José Carlos Araújo, não sei se ele escutou uma transmissão ou se chegou aos ouvidos dele falando, ó, tem um site aí chamado Fute Rio, que tem a rádio Fute Rio, que transmite jogos importantes de América, Bangu. Ele, pô, legal. Fala pra mim quem tem de bom lá que eu tenho interesse nesses caras. Aí a primeira leva... Gabriel Andreso, que trabalha comigo hoje lá na Rádio Tupi, trabalhou no Lance também. E eu fomos para Transamérica, que era onde o garotinho era o gestor. E lá começamos a fazer um trabalho quase de folguista. Aí depois foi o Vitor Costa, que está na Transamérica até hoje. Foi o Renan Mafra, foi o Gabriel Farias. Enfim, no resumo da ópera, foi quase todo mundo. Aí só para te resumir o que era esse time do Fute Rio. Gabriel Andreso e eu estamos na Rádio Tupi. Igor Dorileu é repórter da TV Bandeirantes. Vitor Costa é narrador da Transamérica, onde tem o Breno Monsef, que também é narrador da Transamérica. Na Transamérica tem o Gabriel Farias, que é comentarista. Talvez eu esteja esquecendo de alguém. Não era totalmente do time lá. Fazia lá e cá. Transamérica de vez em quando nos ajudava. Mas tem o Rodrigo Gomes, que narrou na Transamérica e hoje narra na Rádio Roquete Pinto. E certamente estou esquecendo de alguém. Tem o Helder Martins, que trabalha no Grupo Bandeirantes também. Então, só para você ter a ideia do time que estava ali. Todo mundo que só precisava de alguém para acreditar. E quem abriu essas portas para toda essa galera entrar no dial, de uma forma ou outra, acabou sendo o garotinho José Carlos Araújo. E aí, depois ele sai da Transamérica, vai para a Rádio Tupi. Aí o Rogério Nunes, que era o meu gestor no Fute Rio, fica com o departamento de esporte da Transamérica e aproveita a galera que ele já tinha, já confiava e já sabia no potencial. E o tempo acabou comprovando que uma galera ou outra realmente ia chegar longe. E hoje, graças a Deus, está todo mundo espalhado pelo mercado aí em grandes veículos. Qual foi o seu grande momento lá no Fute Rio? Teve alguma viagem assim? Teve. Que te marcou? Cara,
dois grandes momentos. Um foi a primeira vez que eu andei de avião, foi lá. Fui fazer um jogo que valia o acesso do Madureira. Lembra o ano? Da Série C para a Série B, foi em 2014. Era Madureira e CRB. Aí fui lá para Maceió, eu e o Vitor Costa, na época, se eu tinha 22 anos, 23, o Vitor devia ter 19. O Vitor Costa, ele é muito novo. Quem escuta ele narrando na Transamérica acha até que ele é mais experiente, mas ele é experiente, mas ele é muito novo de idade. Aí 2 garotos em Maceió, cheio de escala, né, para pegar aquele voo mais viável, para não sei aonde, vai para não sei aonde, não tinha nem hotel, vai pro estádio, faz o jogo e volta. A gente largado lá no meio de 40 mil torcedores do CRB, uma pressão absurda, e para cobrir Madureira. Negócio assim, impensável. A gente foi lá para Maceió para cobrir Madureira, deu tudo errado pro Madureira, perdeu, o CRB subiu, mas primeira viagem que eu fiz assim. E depois foi um jogo que depois ele repercutiu muito, que era uma final da Copa Rio, que é tipo um campeonato carioca que rola no segundo turno, mas sem os grandes. E esse campeonato dá vaga tanto na Copa do Brasil quanto na Série D do Brasileiro. E aí, no último lance do jogo, o Arthur, goleiro do Resende, fez um gol de cabeça, o jogo foi para os pênaltis e o Resende foi campeão. E não tinha muita gente fazendo esse jogo, e nós estávamos lá. Só que a história chamou a atenção de todo mundo. Todo mundo queria saber a história do dia do que um goleiro foi para a área, fez um gol de cabeça, pegou pênalti depois ainda. E aí, nós éramos as testemunhas. Aí falamos para diversos portais, explicando o que foi. Isso foi interessante. Deu uma projeção legal também. Para mim, são esses 2 fatos. Você falou que o garotinho parece que levou vocês para Transamérica. Lá você desempenhava só função de repórter ou chegou fazendo outra função? Cara, lá... E cobria outros times além do Flamengo ou fazia Flamengo também? Lá eu cheguei a comentar um jogo ou outro. Lá na... não é notícia, não. Pode ser. Voltando. Lá na Transamérica, além da reportagem, eu comentei um jogo ou outro. Inclusive, é um grande sonho que eu tenho um dia, virar comentarista. Mas até agora a chance não chegou. Tomara que chegue um dia. E aí, às vezes, me colocavam para comentar uma partida ou outra, com o Cantarelli comentando, o Bruno narrando, né? O Bruno Cantarelli narrando. Ia lá, comentava um jogo ou outro. E cobertura de carnaval também, mas diferente, que a Transamérica ela não transmite os desfiles. Mas no decorrer da madrugada entram flashes, né? Da Sapucaí, entrevistando celebridades e tudo mais. Lá na Transamérica era mais futebol que a Tupi. Na Tupi é um pouco mais de tudo. Você acabou de dizer que quer ser comentarista. Você se espelha em alguém que trabalhou com você no rádio, que chegou na televisão? Cara, comentarista de rádio, eu acho que o Apolinho, pelo jeito dele de se comunicar com o ouvinte, que às vezes o cara não quer saber o que é um 4-3-3, o que é um 4-4-2, o que é um 3-5-2, se os extremos são flutuantes. Não. Ele quer saber quem tá bem e quem tá mal. Quem tá jogando bem, quem tá mal. Quem tá num dia bom, quem tá num dia ruim, o que pode fazer para melhorar. E falar um pouco a língua do povo. Ser entendido, né? Às vezes, o comentarista ele é muito estudioso, mas ele é tão estudioso que ele fala tudo muito na teoria. E às vezes, para pessoa que está do outro lado da TV, do rádio ou do canal do YouTube, esse cara não vai ter uma compreensão exatamente do que se trata daquilo. Então, acho que às vezes falta um pouco falar de uma forma ali que o povo consegue entender. Isso é uma coisa que no rádio tem mais. Os comentaristas de rádio, eles conseguem se comunicar mais de uma forma mais didática e para atingir ali todas as camadas e ser entendido por todo mundo. Não que o cara que fale que o 4-4-2, né, esse cara tá errado, não é isso, mas não é meu jeito de se comentar. Eu prefiro ver, cara, esse cara aqui tá com sangue nos olhos hoje, esse aqui tá muito mal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu acho que é muito mais esse modelo. No rádio é o Apolinho e na TV, e que também foi do rádio por muito tempo, e não necessariamente do futebol, eu gosto do estilo de reportagem do Reginaldo Leme, porque do comentário do Reginaldo Leme, que é um comentário com informação. Ele dá um comentário, mas antes de comentar você vê nitidamente que para falar aquilo ali, ele ligou para alguém, ele conversou com alguém, ele teve algum bastidor, e eu acho isso interessante também. Ele não tá falando só a teoria dele.
Ele tá falando o que ele acha, mas com base naquilo que ele tomou conhecimento nos últimos dias. Marcos Coelho, eu quero te agradecer. Volta aí outras vezes pra gente conversar mais. Deixa tuas redes sociais. Eu uso o Twitter, o X, né? O Marcos Coelho, @Marcos Coelho. No Instagram, o @Marcos Coelho estava ocupado já, então é Marcos Coelho FM lá no Instagram. Aí se algum dia o cara que tá com o Marcos Coelho lá der mole, eu pego a conta dele, mas até hoje ele não bobeou. Tinha ficado um tempão sem postar, eu falei, ih, morreu. Mas vou só esperar a página sair do ar. Mas não, voltou a postar pra caramba. Mas aí vai ficar pra frente. Mas no Twitter é Marcos Coelho, no Instagram Marcos Coelho FM. Não falo tanto de trabalho no Instagram. Posto mais receita maluca lá de vez em quando, que eu sou metido a entender de cozinha, mas não entendo nada. E de vez em quando, bastidorzinho aí de estádio. Eu gosto de postar o bastidor, aquela parte da reportagem que ninguém vê. Então, um convite aí pra galera chegar na rede social também. E agradecendo a você pelo estúdio aqui, pelo convite. Eu que agradeço. Certamente teremos outras oportunidades. Galera, o nosso 13º programa está chegando ao fim. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Um abraço.